Olá pessoal, voltamos aí com nossas gravações, né, de aula. Hoje nós vamos dar continuidade então àquela nossa parte inicial, né, do desenvolvimento embrionário do sistema urinário. Então vimos aí um pouco a respeito dos rins e na aula de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito da ureter, ureta e da bexiga. Tá? Então, hoje é relativamente mais rápido, né, a videoaula, justamente porque são estruturas que acabam se desenvolvendo aí ao mesmo tempo, né, concomitantemente aí a questão do desenvolvimento dos rins e que vai estar muito mais numa dinâmica de dilatação, né, de algumas dessas porções, né, para que possa estar dando origem a essas três estruturas. Ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza, gente. Então, essa é a nossa segunda parte do desenvolvimento do sistema urinário, né? Embriologia do sistema urinário. Então, essa segunda parte a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito da ureter, bexiga e uretra, tá? Pessoal, só para a gente relembrar, né? Quando a gente fala, por exemplo, da formação do ureter, nós vamos recordar daquilo que seria o broto uretal, né? Ureteral, desculpa. Então, lembra que é naquela porção, né, final do ducto mesonéfrico, né, vai estar sendo formado exatamente aí aquilo que seria o broto ureteral. Né? Então, esse broto ureteral, a gente observa que essa porção mais próxima à sua origem, né, que seria esse iniciozinho onde eu estou passando laser, é onde de fato a gente tem a formação da ureter. Né? E essa região mais distal, que foi que nós vimos na aula passada, né, relacionada, por exemplo, à formação do metanéfron, né, que vai ser o rim definitivo. Nós observamos então que essa porção mais distal vai dar origem a toda aquela dinâmica da pelve e dos tubos coletores, né? Essa parte mais escura, que seria de fato aquele blastema metanefrogênico, né? Aí ele vai estar dando origem, né, a todos os túbulos, né, relacionados, por exemplo, aos rins. Então, só para a gente observar de fato como que acontece, né, qual que seria a origem desse ureter. Então, pessoal, se nós estamos falando que ele vai ser um broto do mesonéfron, então a sua origem embrionária também vai ser do mesoderma intermediário. Tá? Então, aí a gente observa de fato esse tipo de situação. O que é interessante, pessoal, é que durante todo o processo de desenvolvimento da bexiga, né, da expansão que a gente vai estar vendo ali do seio, nós observamos que, de fato, toda a dinâmica, né, relacionada também à degeneração do mesonéfro, aquela porção mais proximal, né, desse broto ureteral, ele vai sendo incorporado à parede da bexiga. Tá? Então, mais tarde a gente vai ver aquela dinâmica da formação do trígono, né, da bexiga, mas só para a gente observar que, de fato, durante toda essa dinâmica de expansão, então o tecido cresce e acaba incorporando esse broto ureteral, que hoje a gente já chama, então, da parte inicial, né, dessa uretra, para que, de fato, a gente acaba tendo, né, aquilo que seria a formação da estrutura propriamente dita. Então, aí a gente observa, né, que de fato eu tenho esse tipo de dinâmica. Aí, pessoal, só lembrando que nesse ducto mesonéfrico, né, quando a gente fala, por exemplo, do sexo feminino, ele tende a degenerar completamente. Aí, ó, mostrando aqui, por exemplo, na dinâmica do sexo masculino, então nós temos de fato aquela situação que vai ter uma separação, né? Então aquele resíduo, né, aquele resto desse ducto mesonéfrico, ele vai estar participando então de toda a dinâmica relacionada, por exemplo, a formação, né, do órgão genital masculino, né? Então dá para a gente ver a questão das gônadas, né, o epidídimo, enfim, que acaba sendo formado. Então ele acaba adotando aquilo que seria uma entrada na bexiga de uma forma diferente, né? Então, em porções diferentes relacionadas justamente aí a essa condição, ok? E aí, pessoal, para que a gente possa entender a próxima dinâmica, que seria de formação da bexiga e da uretra, a gente começa a ver aquilo que seria a formação de um seio urogenital. Então, quando a gente estudou
né, a dinâmica do intestino, a gente chegou até a falar um pouquinho, né, quando a gente falou do desenvolvimento do sistema digestório, né? Nós até falamos um pouquinho a respeito da formação desse seio. Por quê? Inicialmente, nós observamos aquilo que seria a presença de uma cloaca, né? Então, uma cloaca é como se fosse um único canal, né? E lá por volta da 4ª semana gestacional, o que nós vamos observar é que essa cloaca ela acaba sendo dividida em 2 porções, né? Há o seio urogenital, que a gente fala que seria uma porção anterior, né? Que de fato vai estar dando origem à bexiga, e uma porção posterior que vai estar dando origem àquilo que seria o canal anal. Então aí a gente já vê a separação exatamente dos 2 sistemas, né? Tanto que no final nós temos aí de fato a porção anterior, né, relacionada, por exemplo, à questão da formação do sistema urinário, e a porção posterior relacionada, por exemplo, à formação do sistema digestório, tá? E que é interessante, pessoal, que a dinâmica de separação dessa cloaca no seio urogenital e também no canal anal vai ser justamente a partir da formação de um septo uroretal, tá? Então esse septo uroretal ele vai ser uma espécie de uma camada mesodérmica, né, uma membrana mesodérmica que ela vai crescer, né, entre o canal anal primitivo e esse seio urogenital. Então ele vai formar como se fosse uma espécie de estrangulamento, né, podemos dizer assim, dessa cloaca. Então aí tanto que na ponta desse septo a gente tem aquilo que seria a formação de um corpo perianal, né, perineal, desculpa, um corpo perineal, que seria de fato ali a dinâmica, né, da onde que eu tenho toda essa membrana mesodérmica e que vai ser importante até mesmo para a inserção dos músculos perineais. Então, eu tenho, né, aquilo que seria a formação dessas 2 estruturas distintas. Então, pessoal, para a gente, o que importa nesse momento são os seios urogenitais, né, que de fato vai estar dando origem à bexiga, né, e à própria uretra, tá? Então, ó, falando de maneira específica relacionado ao seio urogenital. Nós vamos perceber que esse seio urogenital ele vai ser dividido em 3 porções, né? Uma porção superior, que a gente fala que seria uma porção vesículo-uretal, uma porção pélvica, que a gente fala que seria a parte média, e eu tenho uma porção final, né, que a gente identifica como uma porção fálica, né? Então aqui, ó, o seio urogenital, né? Vamos esquecer o canal anorretal, né? Então pegando exatamente, ó, a porção fálica, porção média e a porção superior. E aí, pessoal, nessa porção superior é onde de fato eu tenho a formação da bexiga, né? Aí inicialmente, né, lembrando, ele vai estar contínuo ao alantoide, né? E conforme você tem um desenvolvimento, esse alantoide ele vai ser obliterado, né? Vamos dizer assim. Então, como se ele estivesse fechando, né? Mas de certa forma ainda vai existir uma espécie de um cordão, né? Que a gente identifica como úraco, né? Que vai de fato conectar o ápice dessa bexiga, né? A porção de cima da bexiga com o umbigo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no indivíduo adulto, esse cordão fibroso, né, a gente acaba identificando como o ligamento umbilical médio, né? Então, o seio urogenital, na sua porção superior, então ele vai estar dando origem à bexiga. Já na porção média, né, a porção pélvica desse seio urogenital, nós observamos que, por exemplo, no homem, vai ser o local onde a gente vai observar, ó, como dá para a gente ver essa dinâmica aqui, né, amarronzada, né, que vai ser a formação da próstata, né, formação da próstata e até mesmo aquilo que seria o início da formação da uretra, né? E na região fálica, né, na porção fálica desse seio urogenital, o que nós observamos é exatamente a dinâmica da formação, né, que a gente fala da uretra peniana, né? Então, o que vai estar de fato ali relacionado ao desenvolvimento de fato dessa estrutura.
O que nós observamos, pessoal, isso vai ficar até claro para a gente na nossa próxima aula e também no próximo semestre, quando a gente for falar de sistema reprodutor masculino e feminino, é que o desenvolvimento dessa porção fálica, ela acaba sendo diferente no sexo masculino e no sexo feminino. De fato, dá para a gente poder entender, né? Pegando, por exemplo, aqui, imaginar que o desenvolvimento de uma mulher, de um sexo feminino, aqui do sexo feminino, onde, de fato, a região fálica vai ser muito mais desenvolvida no homem, né? Então, essa expansão da porção fálica vai ser muito mais evidente, enquanto na mulher, a gente percebe uma pequena quantidade, tá? Vai ter até livros, pessoal, que vocês vão encontrar, né? Que trata a região fálica, por exemplo, como não estando desenvolvendo na mulher. Mas também vai ter outros livros que falam que a última porção da uretra feminina vai ser formada por essa porção fálica. Tá? Então aí eu tenho a dinâmica daquilo que seria o desenvolvimento desse seio urogenital. Ok? Ainda com relação à dinâmica da formação da bexiga, tá? O que nós observamos que esse seio urogenital ele vai sofrer aquilo que seria um processo de dilatação, né, de crescimento, né, de fato, para que a gente possa observar o que seria a bexiga, tá? Mas aí, dentro dessa dinâmica, é onde a gente começa a observar aquilo que seria a inserção, por exemplo, da uretra. Tá? Então, só para a gente pegar, por exemplo, aqui, uma situação do sexo masculino, onde aquele ducto mesonéfrico também vai estar participando justamente dessa dinâmica. Tá? Então, ó, vamos inicialmente, ó, o broto uroteral, né, que vai ser aquela porção, aquele broto na região caudal do ducto mesonéfrico. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a dinâmica da diferenciação da cloaca, aquela divisão para a formação do seio urogenital, né? A gente observa que eu tenho uma dinâmica, né, que foi aquilo que eu falei no início para vocês, onde esse seio urogenital meio que ele absorve, né, essa porção caudal do ducto mesonéfrico. Né? E aí o que nós observamos é que os ureter, antes brotando do ducto mesonéfalo, agora eles estão penetrados separadamente ali na bexiga. Vamos imaginar, pessoal, é como se fosse o seguinte, ó. Aqui eu tenho a parede da bexiga, né? E aqui, ó, esse meu dedo é como se fosse o ducto mesonéfalo e aqui é como se fosse o broto ureteral. Então, com a expansão, ó, é como se a bexiga estivesse crescendo e ele faz isso aqui, ó. Ele meio que pega as duas estruturas e aí ele começa a observar aquilo que seria inserção em porções diferentes, né? Então, como ele estivesse penetrando, né, em locais diferentes. Aí o que nós observamos é que com toda a dinâmica do processo de acessão dos rins, o local onde de fato eu tenho a inserção da ureter, ele tende a ficar mais afastado. Né? Então, por exemplo, o rim está subindo, né? Então, consequentemente, ele vai estar arrastando a ureter com ele. Né? Enquanto que o ducto mesonéfrico está em processo de degeneração na mulher e ele vai estar participando, por exemplo, da estruturação, né, do aparelho reprodutor masculino. Então, o que nós observamos que na porção caudal desse seio urogenital fica preso esse ducto mesonéfrico e devido à acessão dos rins, essa ureter ela começa a subir. Né? Então, aí percebam que elas vão ficar numa porção mais afastada, que a gente fala, né, cranialmente, né? Então, aí a gente acaba observando, né, de fato, esse tipo de situação. E que é interessante, pessoal, que aí os ductos mesonéfricos, que depois vai estar dando origem aos ductos ejaculatórios, né? Que foi que a gente viu aí nas nossas últimas aulas. Então, eles ficam próximos exatamente à região média desse seio urogenital em expansão. Então, naquela porção onde eu tenho, por exemplo, no caso dos homens, o desenvolvimento da próstata. Né? Então, ele fica mais ou menos na porção que a gente fala da uretra prostática. Né? E aí a gente tem aquilo que seria a separação e formação desses dois ductos. Ok? É o que a gente observa, né? De fato,
o ducto mesonéfro, né, nessa região média, e aí a gente vê, né, a bexiga numa região mais superior, tá? O que nós observamos, pessoal, é que, de certa forma, né, durante todo o desenvolvimento desse seio urogenital, né, a própria mucosa da bexiga, ela vai ser formada pela incorporação desses ductos, né? Então, o que a gente fala que seria desses ductos de origem mesodérmica, né? Então, o que a gente observa que nessa região onde eu tenho a incorporação, né, do caso aqui, esses dois buracos, né, que é do trígono, que a gente fala que seria da ureter, né? Então, nós observamos que ele antes era formado por um sistema mesodérmico, né? E com o passar do tempo ele acaba sendo substituído por um epitélio endodérmico. Aí, para que de fato você tenha todo o interior da bexiga formada por um epitélio endodérmico. Por quê, pessoal? Vamos pegar, por exemplo, a dinâmica da origem embrionária. Quando a gente fala, por exemplo, do seio urogenital, a sua origem é endodérmica, tá? E quando a gente fala da ureter, a origem dela é mesodérmica, né? Que vai ser a questão da formação dos rins. Então, a princípio, eu tenho um pedaço da bexiga que vai ser mesodérmica justamente por conta da uretra. Mas com o passar da ureter, desculpa. Mas com o passar do tempo, esse epitélio ele acaba sendo substituído pelo epitélio endodérmico que acabou formando, de fato, essa estrutura, né? E aí, ó, o que nós observamos nessa situação, né, na porção final, que seria do desenvolvimento embrionário da bexiga, é a formação de um trígono, né, da bexiga, onde eu tenho os dois orifícios de penetração, né, da ureter, desculpa, né? Então, que elas vão estar numa região que a gente fala, né, infero-posterior, tá? E que a gente observa no ósseo mais inferior, que vai estar dando origem à uretra. Então, sempre quando a gente falar do trígono da bexiga, seria exatamente a questão dos dois locais onde eu tenho a penetração da ureter, né? Que a gente fala que seria um infero-posterior, e uma região inferior que vai estar relacionado ao ósseo da uretra, né? Os ósseos da ureter e aqui o ósseo da uretra. E aí a gente tem, de fato, aquilo que seria a formação, né, completa dessa bexiga, tá? Aí, pessoal, só lembrando, né, que o que nós vamos observar na semana que vem, quando a gente for conversar, por exemplo, da histologia da bexiga, é que a gente observa aqui formação de tecido conjuntivo, a questão, por exemplo, de tecido muscular liso, aí é que a gente vai ter uma origem mesodérmica, né? Mas a mucosa em si, origem endodérmica, tá? E aí, pessoal, por fim, a dinâmica da formação, né, do desenvolvimento da uretra, tá? Então, o que a gente tem, de certa forma, né, é que, de fato, por ser a origem do seio urogenital, né, o que nós observamos, né, que, de fato, a uretra também vai ter uma origem endodérmica, tá? Só que, de fato, toda a parte do músculo, do tecido conjuntivo, aí já vai ser a origem mesodérmica, tá? Então, ó, aqui eu tenho duas situações. A dinâmica da formação da uretra feminina e a dinâmica da formação da uretra masculina. O que nós observamos que lá para o final do terceiro mês, esse epitélio, no caso masculino, né, que a gente fala na região média, né, que seria a uretra prostática, ela começa a se proliferar, né? Então, tendo vários brotamentos, e esse brotamento do epitélio da uretra prostática vai estar dando origem, de fato, à próstata, tá? No caso das mulheres, nós também temos um brotamento, né, dessa região, né, só que uma região cranial da uretra, que vai estar dando origem, né, de fato, às glândulas uretrais e às parauretrais, tá? Mas, de certa forma, nós observamos aquilo que seria um estreitamento do canal do seio urogenital, né, que vai estar dando origem, de fato, a essa uretra. Então, pessoal, é a mesma origem da bexiga, em termos de desenvolvimento embrionário, e a gente vai perceber que até mesmo algumas características relacionadas ao tecido que vai estar formando essas estruturas. Ok? Então, daqui a pouquinho,
a gente volta, né, para poder estar falando um pouquinho de toda aquela dinâmica, né, que a gente costuma fazer de anomalias relacionadas à formação dessas estruturas. Ok? Um abraço, até a próxima.